aí, digamos assim. Muito bom. E o Hugo Motta, falando nele, né? Quem é o Hugo Motta? A gente tem aqui o histórico dele, que deve ser o vencedor da eleição de logo mais, né? Que já está acontecendo agora, a votação nesse momento na Câmara. Favorito na disputa, o Hugo Motta tem 35 anos, deve se tornar hoje o parlamentar mais novo a ser eleito para a presidência da Câmara dos Deputados. A provável conquista é fruto de uma base de 18 partidos que somam quase 500 deputados. Aí tem progressistas, PSD, republicanos, PL, PT, é isso, PL, PT, PCdoB, PV, PRD, Rede, Solidariedade, Cidadania, PSDB, PSB, PDT, MDB, Avante, Podemos e PRB. Todos esses partidos em torno do Hugo Motta. A aliança passou por cima de outros potenciais candidatos, e aí eu vou citar dois da Bahia, o Antônio Brito, do PSD, e o Elmar Nascimento, do União Brasil. Ambos desistiram das suas candidaturas. O Motta foi líder do Republicanos na Câmara, partido ao qual é filiado desde 2019. O deputado vem de uma família com tradição na política do sertão da Paraíba, ele vem de Patos, né? O pai de Hugo Motta, Nabor Vanderlei, também do Republicanos, é prefeito de Patos, no sertão da Paraíba, foi reeleito neste ano e Hugo Motta cresceu na cidade. Em 2010 foi eleito deputado federal com 86 mil votos. Aos 21 anos. A votação foi impulsionada pelo capital político do avô, o Francisco Motta, da avó, Francisca Motta, que hoje está no 6º mandato como deputada estadual, também pelo Republicanos. Ele é aluno da escolinha do Centrão, não é isso, Thaís Bilenque? O Eduardo Cunha tem influência, né? Andei pesquisando aqui sobre o Hugo Motta. Qual que é a influência do Cunha sobre o Motta? Dos Deputados, no momento em que o Cunha está em ascensão e logo depois vai virar presidente, né? No segundo mandato do Motta, o Cunha vira presidente da Câmara, e aí essa articulação que ocorre para a candidatura do Cunha para presidente da Câmara é um momento muito intenso de formação desse grupo que a gente chama agora de Centrão, chamava de Blocão na época. É um momento. Alguns desses personagens saíram de cena, né? Então, o Jovair Arantes, que era PTB de Goiás, era fundamental nesse grupo na época, saiu da cena aqui da Câmara dos Deputados. E alguns deputados que estavam lá desde o começo foram crescendo. É o caso do Arthur Lira, que era parte importante desse grupo, também estava em primeiro mandato em 2011 e cresceu mais rápido. E é o caso do Hugo Motta. Com a diferença notável, Diego, do Motta ter 35 anos agora, né? Chegou com 20 qualquer coisa para o primeiro mandato, ainda estava na faculdade, fez a escola de Brasília bem feita, e ele tem algumas características que ajudam a explicar a chegada à presidência tão novo, né? Ele é muito ligado também ao Ciro Nogueira, que é um político muito influente, senador, presidente do Partido Progressista, são amigos de sair, de fazer caminhada, de se encontrar, enfim, são muito próximos. E o Motta tem algumas características da personalidade que facilitam muito o trato. Então, ele é uma pessoa mais tranquila, mais afável, menos, assim, afoita ao falar com as pessoas. Ele tem uma memória prodigiosa. E isso conta, porque aí chama pelo nome, lembra do nome da pessoa que estava junto no primeiro encontro. Essas coisas para os deputados são importantes, né? Eles todos têm carência de se sentirem considerados, importantes no jogo e tal. E aí ele tem essa calma, essa habilidade, é um trato diferente do Eduardo Cunha, um trato diferente por características cada um. Ele é muito diferente do Eduardo Cunha e do Arthur Lira, são todos desse mesmo grupo. E é isso que eu tinha comentado no começo, que eu acho fundamental. Ele fez essa composição com o PT, com o governo, né, na hora de lançar a candidatura, né, do Arthur Lira apoiá-lo em detrimento dos outros candidatos. Então, acho que ele vai chegar aí, algumas coisas vão mudar, não tudo. As regras do jogo não, né? Mas os jogadores em campo, os treinadores mudam. Então, acho que a gente vai sentir devagarzinho uma mudança de estilo.
Muito bom, estou vendo aqui as cabines de votação, os candidatos e os deputados seguem votando. Vou fazer um break para você que está na TV no Allplay. Em 2 minutos a gente volta. Fica aí, pessoal, até já. Andresa, estamos de volta aqui reunindo toda a nossa audiência. Nos conte, porque eu sei que você contou mais cedo aqui, mas para o público que chegou agora para a segunda edição, sobre a proximidade do Hugo Motta com o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ambos são do Republicano, certo? Eu falei errado. Ali é o que os liga o que os liga é o partido, né? Os Republicanos. Então é até estranho explicar, né, para quem não está aqui no Brasil, que é o partido do governo Lula está colocando na presidência da Câmara o partido do seu provavelmente principal opositor aí nas eleições de 2026, que é o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio volta e meia, né, ensaia sair do Republicanos, mas por enquanto continua ali, e isso, claro, vai garantir poder aí para o partido do Tarcísio, né, que é um eventual nome para 2026. Eu conversei até hoje com o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, para saber se o Tarcísio ia estar aqui para apoiar o colega de partido. Eles têm uma agenda que está recebendo um prêmio aí fora do país, eu brinquei com ele. Então foi providencial, né? Porque nesse momento não é bom lembrar aqui no pessoal da bancada do PT desta, né, coincidência dos dois estarem na mesma legenda. Eu queria falar um pouquinho também do Hugo Motta, né? A Thaís falou aí que ele é desse grupo, né? Um grupo que manda na política da Câmara já tem 10 anos, né? A gente não vê uma renovação nesse grupo, né? Pegando ali do Eduardo Cunha, depois do próprio Lira, já é um grupo que está há bastante tempo ali no comando e está conseguindo ser bem sucedido, né? Nessas transições de poder. Agora é curioso, né? A gente tem agora na Câmara um deputado da Paraíba, né? No Senado, um deputado do Amapá. Cadê a bancada de São Paulo, né? A última vez que São Paulo teve um presidente aqui da Câmara dos Deputados tem 16 anos, né? O maior estado aí do país. Então, São Paulo tem produzido políticos que não estão conseguindo ocupar espaços de poder aqui em Brasília e nem das discussões relevantes, assim, as relatorias de projetos importantes, né? Todo projeto precisa ter uma pessoa que analise, depois dê a sua opinião para os colegas, olha, deve ser aprovado, não deve, tem que mexer aqui, tem que mexer acolá. Os parlamentares de São Paulo não estão ocupando esses espaços. Isso é algo que chama atenção, né? Então, o último presidente da Câmara de São Paulo foi o Michel Temer, ali entre 2009 e 2011. O Eduardo Cunha tem, sim, ali uma ascensão, né, com o Hugo Motta, mas não é só ele, né? Tem o Ciro Nogueira, ele tem o próprio Lira, né? Quanto que o Lira vai influenciar no mandato do Hugo Motta? Isso a gente ainda não tem esse termômetro, porque depois que a pessoa é eleita é que a gente vai reconhecer de verdade, né? O que ela vai fazer, mas é muito difícil que ele quebre algum acordo, porque isso é importante se colocar também, viu, Diego? Na política, esses políticos que ganham muito poder, que é o caso do Alcolumbre, do Lira, é porque eles são cumpridores de acordo. Quando um político, e aqueles acordos no fio do bigode, isso ainda existe muito em Brasília, quando ele não cumpre o acordo no fio do bigode, você pode saber que ele vai cair no ostracismo e não vai conseguir assumir outras posições. Então, esses políticos são bem assim, se eles prometem, você pode saber que eles vão cumprir, e aí tem muitos choques com o Palácio do Planalto, porque às vezes eles estão prometendo coisas que eles precisam que o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, né, assine ali, nomeie um aqui, nomeie aqui lá, libera uma verba aqui, uma verba colar. E quando a gente vê o Congresso muito estressado, é porque foram feitos acordos que dependem do governo, e o governo não entrou no pacote do acordão. Ô Thaís, para o governo agora nessa segunda metade, né, algumas pautas importantes e tudo depende muito do Congresso, né, da articulação com o Congresso. Você vislumbra alguma dificuldade maior na Câmara, no Senado, Hugo Motta, Davi Alcolumbre? Eles estavam fazendo justamente esse mapeamento nas últimas semanas. O governo tem clareza de que vai ter mais trabalho com o Davi Alcolumbre no Senado, inverter, né? Porque durante as presidências anteriores, o Arthur Lira dava mais trabalho com o Rodrigo Pacheco e agora eles esperam do Davi Alcolumbre um pouco mais de resistência. Inclusive, um senador do PL me contou hoje que o Davi Alcolumbre reafirmou, poucas horas antes da eleição dele, para a bancada do PL e em nome do Bolsonaro também, que ele vai deixar avançar, para votar, pelo menos,
pautas como aquelas que visam a diminuir o poder do Supremo Tribunal Federal, a fazer limitações aos mandatos, enfim, limitações de modo geral à atuação dos ministros do Supremo e também a questão da anistia do 8 de janeiro. Então ele tem esse compromisso e esses acenos à bancada bolsonarista e à oposição, evidentemente, para conseguir a votação que teve. O Bolsonaro se empenhou, né? Inclusive bateu boca com o astronauta Marcos Pontes quando ele quis se lançar candidato. O Davi Alcolumbre tem essa característica de ser menos dado a alianças e tal. Ele gosta de exercer o poder dele para dentro do Senado. Pelo menos isso caracterizou a primeira passagem dele pela presidência, né? Muitas vezes chamavam ele de vereador do Amapá, né? Como se tivesse um comportamento um pouco mais paroquial, mais provinciano. E eu acho que tem bastante preconceito nisso aí também, porque é um estado do norte, pequeno, mas mostra também um pouco das características do jeito dele de fazer política. Vamos ver que Davi Alcolumbre vai assumir o Senado a partir de segunda-feira. Acho que é um Davi Alcolumbre bastante diferente do anterior, o governo é outro. A questão das emendas parlamentares já evoluiu muito, mudou muito, né, das emendas do orçamento secreto, enfim, toda essa questão. Acho que tem que esperar para ver qual Davi Alcolumbre aparece aí. Eu acho que vai vir um Davi Alcolumbre mais nacional do que o primeiro Davi que a gente conheceu. Isso dito, não dá para botar só a culpa, Diego, a responsabilidade na característica do presidente de uma casa, a característica do presidente da outra. O governo vai ter que também fazer sua parte. O que seria isso, né? Primeiro, mapear quais são os projetos prioritários para esse ano. Tá bom, dos 4 projetos prioritários desse ano, quais têm chance de prosperar? Né? Tá bom, esse. Então vamos escolher a ordem deles, porque a ordem deles muda tudo, né? Se um mais complexo é votado primeiro, às vezes facilita a votação dos outros depois, por exemplo, né? Bom, esse a gente gostaria muito, mas vai causar ruído com os plenários da Câmara e do Senado, vamos esperar um pouco mais, botar eles mais para frente se puder. Vamos negociar com a Câmara e com o Senado a relatoria, porque o que aconteceu durante os 2 mandatos do Lira era ele designar relatores para projetos, às vezes, do governo, que mudavam muito o texto, o governo ficava sem ter o que fazer, de mãos atadas, aprovava-se um texto que não tinha a essência daquilo que o governo tinha mandado, e a vitória era do Lira e da Câmara de modo geral, contribuiu para o poder que ele chegou a ter no cargo, né? Então o governo vai ter que ter suas estratégias também para navegar nesses mares que podem eventualmente ficar um pouco mais calmos às vezes um pouco menos, mas são mares turbulentos. É negociação política, né? Todo mundo sabe, o governo sabe disso muito bem. Conclua, desculpa, Thaís, achei que você tinha concluído, quase te interrompi aqui, diga lá. Não, era isso mesmo, eu acho que o governo vai ter que mostrar se essa segunda etapa do mandato, como eles estão tão alardeando, vai ser uma etapa de colheita. Bom, tudo bem, né? Então tem que mostrar a estratégia e mostrar que vai dar certo. É isso, pessoal.